até o capítulo 7, versículo 27, a palavra é dirigida ao filho. Filho meu, filho meu, filho meu, é sempre uma direção próxima. Depois o capítulo 8 e 9 falam da sabedoria, que é Cristo, obviamente. E agora, a partir do capítulo 10, que é uma divisão aqui no livro de Provérbios, vai falar do filho, de um modo geral, mas não mais dirigido a ele, como se estivesse dentro de casa, porém fora. E, obviamente, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é tristeza de sua mãe. É interessante porque a mãe é sempre quem sofre mais, né? O pai se alegra, mas a mãe sofre com o filho louco. E é bom a gente ver que, apesar desses provérbios eles serem bem específicos para o homem na terra, é bom a gente saber que Deus não deixou nenhuma área da nossa vida descoberta. Quando alguém fala como eu devo proceder em tal e tal situação, vai existir em algum lugar na Bíblia ou uma palavra diretamente para aquela situação, ou na forma de um princípio. Então, o cristão, ele não tem desculpa, por assim dizer, achando que não tem a direção de Deus para a sua vida. Nós sempre temos alguma coisa que deixa claro o caminho a seguir. Parece que tem existe aqui uma distinção entre as palavras mais utilizadas aqui, o justo e o ímpio. O justo, a comparação do justo e do ímpio. Nós vemos lá em Provérbios 1, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A vara da correção, não é? Como fala lá em Provérbios também, da sabedoria. Então, mas o filho entregue a si mesmo e assim entristece seu pai, fala a palavra. Então, o justo é aquele que teme ao Senhor. A palavra fala, não existe nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda. Mas esse justo aqui é aquele que anda no temor do Senhor. E esse ímpio é aquele que não teme, não tem temor de Deus de forma nenhuma. É aquele que nós já lemos, aquele que arma a cilada para que os outros caiam, não é? É o que faz mal ao seu próximo. A fraternidade está longe dele. A fraternidade nem existe, né? Então existe essa diferença. O homem que teme, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O homem que não teme ao Senhor, a gente pode esperar tudo dele. Tudo de mal. O homem que desenfreou pelo caminho da injustiça, você pode esperar tudo dele, mas do justo não. O justo, ele tem a lei em seu coração, né? Ele foi ensinado, né? Aí tem a palavra do Senhor em seu coração, ele foi ensinado, e aquilo para ele fica dentro dele, né? Nós ensinamos, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for jovem, adulto, não se esquecerá dele. Então é uma justiça de temor ao Senhor, de saber que o Senhor existe, que o Senhor está vendo e que o Senhor vai recompensar o justo, aquele que teme a Ele. Nós sempre vamos encontrar também na Bíblia exemplos daqueles que foram justos aos olhos de Deus, dentro desse justo, né, entendido, justificados por Deus, que são aqueles da fé, e o contraste deles com os ímpios. Um exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, no final da sua vida, ele estava sendo perseguido e acabou morto por Nero. Então nós temos um justo, um homem temente a Deus, um homem usado por Deus, e temos um louco,
um ímpio, louco, buscando só fazer a sua própria vontade. E aí nós pegamos passagens como o versículo 7 de Provérbios 10, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quem se lembra de Nero? Ou o que faz lembrar Nero? Toda a sua impiedade, toda a sua injustiça, toda a sua loucura. Porém, o que nós lembramos do apóstolo Paulo? Nós estamos lendo ele, ele foi usado por Deus, né, para escrever a maior parte do Novo Testamento até hoje, 2000 anos depois. Nós lemos aquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. E alguém aqui já leu alguma coisa de Nero? E Nero era o imperador. Dentro do ponto de vista humano na sociedade, Nero era para ter ficado Nero, era para permanecido a memória de Nero, e não a memória de Paulo. Também, mais adiante, no versículo 30, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Muitas vezes nós podemos pensar que ruína veio sobre Paulo, né? Pensar que Paulo foi decapitado, provavelmente. A tradição conta que ele morreu decapitado. Então alguém poderia dizer, mas Paulo não terminou bem. Mas quem disse que aquele é o fim da história? Quando nós temos a perspectiva de Deus para as coisas, muda completamente. Muitos que aqui na terra foram pessoas totalmente desprezadas, totalmente sofredoras, em termos de eternidade, a coisa muda completamente. A gente pode até ler em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que fala da fé como firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Se a gente pegar o final do capítulo 11, versículo 36, e outros, Hebreus 11, 36, e outros experimentaram escárnios, e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados. Cerrados significa que eles eram pendurados de cabeça para baixo, de pernas abertas, e com aquelas grandes serras de cortar árvore, eles eram cortados ao meio. Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno. Esses são os santos do passado. Hoje, nesse exato momento, existem pessoas passando por tudo isso, cristãos sendo perseguidos assim, dos quais o mundo não é digno. Eles são tão, vamos dizer assim, melhores, né, aos olhos de Deus, que o mundo não é digno deles. E Deus muitas vezes permite que passem por tudo isso, e Deus os leva daqui, porque o mundo não é digno. Mas do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus, a memória do ímpio apodrecerá, como fala o versículo 7 de Provérbios 10. Mas a memória do justo é abençoada. E onde fica essa memória no final? Com Deus. Deus se lembrará de cada sofrimento, de cada ato de justiça, de cada coisa que esses fizeram. E Deus tem uma recompensa para cada um. Versículo 23 de Provérbios 10, um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido o mesmo é o ser sábio. Lembrei daquela passagem em Eclesiastes que fala que havia uma cidade, uma pequena cidade, e havia um homem sábio, um pobre homem que era sábio. E essa cidade foi cercada, e esse pobre homem libertou a cidade com sua sabedoria. E lembrei também
no capítulo em João 16, no versículo 20, quando o Senhor fala: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. João 16, 20. O mundo se alegrará. Se alegrará quando? Quando visse Cristo pregado numa cruz. Aquele justo, o único justo, 100% justo que já pisou nesse mundo, né? Sem pecado. O mundo se alegrou quando viu Cristo na cruz. O mundo se divertiu, arrancando sua barba, dando socos no rosto dele. Foi uma diversão, foi como se fosse um momento de alegria, né? Uma quermesse, alguma coisa assim, todo mundo indo lá ver aquele que ia ser crucificado e zombando dele, falando bobagem sobre ele. O mundo se alegrou. E sempre vai ser assim, até mesmo durante a grande tribulação. Nós encontramos lá em Apocalipse as duas testemunhas que irão testemunhar sobre a terra e serão mortas. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Aí no versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. É Jerusalém, aqui é chamada de Sodoma e é chamada de Egito, porque foram os lugares de perdição e também de escravidão do povo de Deus. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vai ser uma festa, vai ser como uma festa de Natal, né? Todo mundo trocando presentes, mandando presentes, porque as duas testemunhas estão mortas. Vão se alegrar, esses dois justos, né? Aos olhos de Deus. E os ímpios sempre se alegram quando as coisas aparentemente saem erradas nos planos de Deus. Os ímpios se alegram. Mesmo entre o povo de Deus, os cristãos, no Novo Testamento, nós encontramos esse antagonismo que aparece aqui entre justo e ímpio, né? Embora nós sabemos que aqueles que são salvos não são considerados ímpios aos olhos de Deus. Mas existem provérbios aqui que são muito práticos. Por exemplo, o que trabalha com mão enganosa empobrece. Versículo 4, Provérbios 10, 4. Mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Eu estava pensando agora entre dois cristãos, Paulo e, por exemplo, Demas, que amou o presente século. Nós não ouvimos falar mais dele, ou muita coisa dele, porque ele estava com o foco dele naquilo que não era permanente. A palavra nos evangelhos, o Senhor fala para juntar tesouros no céu, onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói, e não na terra. E ali nós temos Demas amando mais o presente século, e Paulo fazendo o quê? Paulo entendendo aquilo que o Senhor falou, que a seara já estava madura para a colheita. E ao versículo
5: o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que era isso, senão alguns que nós encontramos no Novo Testamento, alguns dos primeiros cristãos, ativos e atuantes no testemunho aqui na terra, sabendo que era a hora da colheita, que não havia tempo para parar, e outros simplesmente dormindo, né? Achando que aqui já era o descanso. O lugar onde o Senhor não descansou, o lugar onde Deus trabalha até agora. Se a gente pudesse pensar também em uma pessoa mais velha, mais sábia, ensinando uma pessoa mais jovem, nós vemos também na carta de Timóteo. Não precisa abrir lá, vou ler só como é falado para Timóteo, que era mais jovem do que Paulo, e Paulo fala para ele, para que ele seguisse as instruções. E no capítulo 3, versículo 10, fala assim: que porém tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então nós vemos que, ao ler esse capítulo, alguns irmãos falam que começa no capítulo 10, vai até o 24, nesse sentido, nesse padrão, de mostrar o correto e o incorreto, nós vemos que Paulo exortava da mesma maneira esse jovem Timóteo. E o instruía que a verdade para o cristão, nós não devemos esperar, mesmo obedecendo, mesmo andando segundo as sagradas letras, como fala aqui, nós não temos que esperar sucesso, riqueza. Por quê? Porque não é essa a nossa esperança agora. Paulo, se a gente for ver, os servos de Deus que mais sofreram. No entanto, como fala no nosso capítulo, versículo 22, fala: a bênção do Senhor é que enriquece. E eu estava pensando, Deus sempre, de alguma forma, nos quer levar a um nível maior. Cada vez que damos chance a Ele de nos ensinar, de estarmos mais perto de Cristo, por exemplo, nós vamos sendo levados, cada um segundo o seu nível de fé, levado a aprender mais de Cristo. Eu estava lendo esses dias o quarto capítulo de 2 Reis, que nos fala da mulher sunamita, aquela que recebia o profeta Eliseu. Ao ver que ele era um homem de Deus, ela vai para o marido e fala: nossa, vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos recebê-lo então. E ela vai e constrói um lugarzinho, um quarto para ele, para que ele pudesse ter onde ficar quando ele passasse por ali. E nós vemos que em gratidão o profeta quer dar alguma coisa para ela, quer de certa forma retribuir o que ela fez por ele. E ela fala que ela não precisava de nada, ela estava bem, ela vivia com o povo dela. Mas o seu servo, o servo do profeta, descobre que ela não tinha filho.
E então ele fala que daqui a um ano, a partir daquela data, ela ia ter um filho. E realmente ela teve, mas depois de um tempo, esse filho adoece e morre. E ela vai continuando a ser como ela era, fiel, obedecendo, recebendo o profeta em sua casa. Mesmo assim ela sofre a morte do seu filho, uma coisa muito triste para quem tinha, primeiro não podia ter filho, depois tem um único filho. E nós vemos que Deus fazendo isso, não, aos olhos dos homens pode parecer injusto, cruel até. Mas Deus queria mostrar para ela que além dele ser um Deus poderoso, que podia lhe dar um filho quando ela não podia ter, ele queria ensiná-la sobre a ressurreição, o poder de Deus na ressurreição. E paralelamente nós vemos isso nos evangelhos. O evangelho de João, na história de Marta, Maria e Lázaro, nós vemos que o Senhor Jesus também, por tempos, passava pela cidade de Betânia e se hospedava na casa de Marta. Mas quando Lázaro adoece, ele demora para ir lá, e Lázaro vem a falecer. Mas a hora que o Senhor se encontra com Marta e Maria, ele fala que ele queria que eles conhecessem que ele era a ressurreição e a vida. Ou seja, mesmo nós obedecendo às vezes a Deus, nós devemos de entender que Deus quer nos ensinar mais coisas. Que a riqueza nossa não deve ser nas coisas materiais, mas sim nas espirituais. Conhecer o poder da ressurreição do Senhor Jesus.